Olá, o vídeo de hoje é sobre o taoísmo e o seu criador, Lao Tse. Não sabemos muito sobre Lao Tse, na verdade sabemos muito pouco. Lao Tse viveu cerca de 2.600 anos atrás, na China, e foi um mestre que passou a grande parte de sua vida em silêncio. Lao Tse não ensinou nada, Lao Tse não ensinou nenhuma técnica, Lao Tse não ensinou nenhum método para seus discípulos. Ele ficava o tempo todo em silêncio. E ainda assim, muitos e muitos discípulos ficavam à sua volta. Existem alguns mestres espirituais, existem alguns mestres que simplesmente eles não falam. No Zen budismo, isso é muito comum. Os mestres do Zen budismo, eles não falam, eles ficam muito em silêncio. E quando falam, falam muito pouco, uma frase, duas frases. E Lao Tse, que foi o criador do taoísmo por acidente, ele foi o criador do taoísmo por acidente. Ele tinha essa qualidade, ele era um mestre que não falava absolutamente nada, era o tempo todo em silêncio. E só que essas pessoas, esses grandes iluminados, eles emanam uma presença que as pessoas comuns acabam se aproximando. É muito agradável estar perto de pessoas assim. Essas pessoas que transcenderam a mente comum, que transcenderam a mente ordinária. Ordinária no sentido de a mente condicionada, a mente comum. Estar próximo dessas pessoas que transcenderam a mente comum é muito agradável. Essas pessoas naturalmente elas emanam um campo energético à sua volta que é muito agradável estar próximo. E Lao Tse era um desses mestres que, apesar de não falar, de não ensinar, de não dizer nada, muitos e muitos discípulos se sentavam à sua volta simplesmente porque era muito agradável. Lao Tse viveu muito, ele viveu entre 90 e 92 anos, não temos certeza. E aconteceu uma coisa interessante, quando ele estava muito próximo da morte, ele percebeu que iria morrer, era comum, naquela época, os mestres espirituais, eles, quando estavam se aproximando do momento da morte, eles se retiravam para as montanhas, para os lugares mais distantes, para morrer sozinho e tranquilamente. Então, quando se aproximou o momento da morte de Lao Tse, ele deixou a vila onde ele morava e avisou, disse aos discípulos que já estava chegando o momento dele e que ele iria às montanhas meditar, se preparar para a passagem final. Então os discípulos dele disseram o seguinte para ele: mestre, o senhor nunca ensinou nada, o senhor nunca disse nada, e o senhor está indo agora para a morte. É importante que o senhor deixe algo, algum legado por escrito, alguma coisa, para que as pessoas que aqui vão ficar possam ter algum conhecimento sobre o que é o despertar da consciência e como atingir o despertar. Os discípulos não deixaram Lao Tse partir sem deixar alguma coisa. E foi aí que surgiu essa pérola, Tao Te Ching, Tao Te Ching, são várias formas de pronunciar, tem gente que fala Tao Te Ching, tem gente que fala Tao Te Ching, o livro do caminho perfeito. Foi aí que Lao Tse se sentou, antes de partir para a morte, e escreveu esse livro. Foi assim que surgiu este livro, Tao Te Ching, o livro do caminho perfeito. E a partir desse livro surgiu o taoísmo, desse pequeno livro, pequenininho. Falar sobre o taoísmo é uma das coisas mais difíceis que existe, porque o taoísmo é completamente para a mente comum, para a mente ordinária, para a mente condicionada. O taoísmo é algo completamente
sem sentido, completamente sem sentido. Então falar do taoísmo não é fácil. Eu gostaria que você imaginasse, fechasse seus olhos e imaginasse o planeta Terra sem a espécie humana. É um pequeno exercício para eu tentar passar aqui para você e você entender um pouco do taoísmo. Gostaria que você sentasse confortavelmente, fechasse os olhos e imaginasse o planeta Terra sem a espécie humana. Sem a espécie humana. Imagine o planeta Terra sem a espécie humana. Tudo está no seu lugar, tudo está em perfeita ordem, tudo está em perfeito equilíbrio. Não há nada a fazer, tudo já foi feito. Os rios correndo para os oceanos, as marés subindo e descendo, os ventos balançando as copas das árvores, os animais seguindo o seu curso natural. Nada há para fazer, porque tudo já foi feito. Nada há para desejar, porque tudo já está aqui e agora. Imagine o planeta Terra sem a espécie humana. Tudo fluindo naturalmente. Tudo fluindo dentro da mais perfeita ordem, do mais perfeito equilíbrio. Cada coisa no seu devido lugar. Não falta nada. Todas as coisas existem na proporção exata, na medida exata. E todo o planeta na mais perfeita harmonia. Não só a harmonia a nível de natureza, como a harmonia cósmica. O planeta girando em torno do Sol, dentro do seu sistema solar, o planeta seguindo o seu curso natural em todos os sentidos. Então, faça esse exercício. E agora, imagine o planeta Terra com a espécie humana. A diferença que é. O planeta segue uma direção, a natureza segue uma direção, a natureza segue o seu fluxo normal e o ser humano segue a direção do ego, a direção da mente condicionada, a direção da mente que deseja muitas coisas. São muitos protocolos a seguir, são muitas expectativas, são muitas metas para alcançar. Assim é a mente humana. Sempre mais e mais e mais, sempre desejando uma coisa aqui, outra coisa ali, e com isso vem a ansiedade, a inquietação, e surge o medo de não atingir a meta, e surge a irritação, e surge a competição, e surge os conflitos, a violência e a mente humana. Então, esse pequeno exercício é para você eu tentar passar para você o que é o taoísmo. O taoísmo, ele é um estado totalmente natural, é um estado totalmente em equilíbrio com o universo, com o planeta, com a natureza. O taoísmo é a suprema compreensão. O taoísmo não é um método, o taoísmo não é uma técnica. O yoga, por exemplo, o yoga é um conjunto de técnicas para você atingir o despertar da consciência. O budismo também é um conjunto de técnicas para você atingir, a meta, atingir, olha a meta aí, atingir o despertar da consciência. O taoísmo não. Não há nenhuma meta a atingir. Não há nenhum objetivo a alcançar. Tudo já está em perfeita ordem. Tudo já está no seu devido lugar. Já está chegando os 10 minutos. No próximo vídeo a gente continua.